E aí, pessoal? Hoje eu estou aqui com Luan Carvalho, ancestral de povos indígenas, e hoje vamos saber mais sobre ele e sobre os povos. Como é a cultura indígena? Eita. Então, acredito ser importante falar que hoje, no que a gente chama Brasil, né, mas que já teve vários outros nomes intitulados pelos povos originários dessa terra, já foi chamado de Pindorama e ainda né, Pindoretá, Abiaiala, dos povos andinos, e hoje se criou hoje não, né, há mais de 500 anos, essa ficção colonial chamada Brasil, né. E falar de cultura indígena no Brasil é falar, por exemplo, que nós somos um país que tem a maior diversidade linguística e étnica do mundo. Por alto, são mais de 300 etnias, e contando, né, 300 etnias oficialmente nos dados dos órgãos de pesquisa, e mais de 270 línguas indígenas e contando, né? O povo Cariri-Xocó, que é o povo do qual eu descendo, né, do qual eu pertenço, tem um tronco linguístico chamado tronco Macro-G, né? A gente tem os troncos Tupi, o tronco G, e o tronco Macro-G é um desses grandes troncos também. E o povo Cariri-Xocó faz parte do tronco Macro-G, e a nossa língua é a língua de Zubuquá Cariri-Quipeá. É o nome da língua do povo Cariri-Xocó, que está num processo de retomada no território do povo, que fica em Porto Real do Colégio Alagoas. Mas outros povos da nação Cariri também compartilham da mesma língua, também compartilham desse idioma, né? E uma das grandes questões do movimento indígena nos últimos anos tem sido a demarcação de território. Mas essa demarcação de território, ela não está só restrita à terra. Ela é sobretudo a terra, mas ela envolve também a língua, envolve também a cultura, envolve as oralidades, envolve as memórias, envolve toda uma história de migração também, por conta de uma colonização. Então, falar de cultura indígena é muito amplo, né? E do meu povo, assim, do povo Cariri-Xocó, que é um povo de extrema riqueza no que tange a questão de cantos e danças, no que tange a questão da língua, das medicinas também, porque por muito tempo também se conformou dizer que povos tradicionais, povos e comunidades tradicionais não tinham conhecimento, não faziam ciência, né? Só que nós fazemos, e a ciência dita oficial, dita mais verdadeira, né? Ela bebe dessa ciência originária, né? Dessa ciência dos povos indígenas, dessa ciência dos povos quilombolas, dos povos ciganos, dos povos ribeirinhos, não é? De vários povos que vivem em comunidade, né? Que vivem nessa cosmologia da terra mesmo, né? Do território. Então, tudo isso envolve a cultura indígena, né? Tudo isso envolve as culturas indígenas, que aí eu costumo sempre colocar no plural. Não é uma identidade só, tem várias identidades, né? É uma pluralidade de culturas, né? Eu tenho mestrado em culturas populares, e lá a gente estudou muito sobre diversos povos, sobre diversas culturas, para depois afunilar para a pesquisa de cada pessoa da turma, né, desse mestrado. E nesse processo de trabalho, de pesquisa, de investigação, de estudo mesmo, a gente sempre pontuava isso: não é cultura popular, né? Ela não está num lugar só, num saco só, e é a mesma coisa, né? Tem diversidade, tem suas especificidades, tem suas particularidades, né? Cada povo tem o seu modo de viver, tem o seu modo de fazer ciência, tem os seus conhecimentos, né? Tem os seus saberes e fazeres, o fazer a louça cariri, né? O fazer um maracá, o fazer uma xanduca, né? Um pauí. Então,
acredito que dando um panorama sobre culturas indígenas é um pouco isso, né? É um pouco esse caminho que é ancestral, milenar, né? Que não vem de agora, né? Tanto que hoje a gente, por exemplo, em relação a povos, a gente tem algumas categorias que, inclusive, a nossa ministra dos povos indígenas, Sônia Guajajara, trouxe numa entrevista que ela deu recentemente, pós assumir esse cargo de ministra dos povos indígenas, né, que já estava mais do que na hora de ter um ministério dos povos indígenas, né. Mas é tudo muito recente nessa história constitucional, porque a gente percebe que os povos indígenas foram inseridos enquanto pessoas na Constituição de 88, e isso é uma questão, né, é muito recente, né. E aí, dentro desses povos indígenas, a gente tem a categoria dos povos indígenas aldeados, né, os parentes que vivem em territórios demarcados e homologados, os povos indígenas em contexto urbano, que aí são as pessoas que saem do seu território e vão para um centro urbano por diversos motivos, seja estudo, seja trabalho, seja uma migração forçada de algum modo. Tem os povos indígenas em contexto de isolamento, não é? Por opção deles, né? Por escolha deles, eles preferem se manter isolados, eles preferem manter a sua cultura isolada, então existe essa categoria também de povos indígenas. E a mais recente eu digo dos últimos 200 anos para cá, né? De povos indígenas em contexto de retomada, né? São às vezes aqueles parentes que saíram da aldeia por diversos motivos também. Eu sempre vou pontuar isso, dos diversos motivos, porque cada história vai ter uma outra rede, uma outra teia de histórias, né? E esse contexto de retomada, ele também tem várias capilaridades, ele também tem várias camadas, né? Pessoas que perderam a sua conexão com a aldeia, mas hoje estão retornando, né? Estão retornando às suas famílias de origem. Algumas pessoas ainda hoje não têm necessariamente um conhecimento étnico, né, de onde veio seus antepassados, seus ancestrais, mas tem parentes que já conseguem alcançar isso, né, de um modo mais próximo. Então acredito que é um pouco isso. Então, você tinha dito que aos seus 13 anos você tinha retomado. Aí você retomou por algum motivo em particular ou já vinha pesquisando, já vinha sabendo mais e quis se aprofundar nisso? Então, com 13 eu começo um processo que aí hoje eu vejo com outros olhos como foi que tudo isso começou, e eu digo que tudo é um chamado espiritual, né? Para tudo a gente recebe esse chamado e a gente vai seguindo esses passos desses encantados, dessa espiritualidade que vai nos guiando, né? E com 13 anos eu fiz de uma forma muito despretensiosa essa história dessa árvore ancestral, que alguns vão chamar de árvore genealógica, né, de genealogia. Mas aí isso é um nome que eles criaram, assim. A gente usa muito essas figuras da natureza, né? Então eu prefiro chamar de árvore ancestral, né? Uma árvore com raízes, uma árvore com galhos, uma árvore com frutos, não é? Uma árvore que também dialoga com várias outras árvores. E com 13 anos eu comecei esse processo de desenhar isso, né? De colocar isso nessa grafia. E cheguei nesse lugar de que eu vinha de algum canto, eu vinha de um território, minha família veio de um território, não é? É uma parte materna alagoana, do sertão, e a parte paterna do sertão da Paraíba, que também depois eu vim chegar na informação de que é uma região que foi povoada por povos do tronco Cariri, né, da nação Cariri. E tive anciãs, tive pessoas mais velhas que foram essa fonte da oralidade, que foram me guiando também nesses relatos, né, de quem veio, de quem foi, do porquê foi, não é, dos filhos que teve. Então eu consegui chegar até a minha tataravó, até o meu tataravô, né, tanto parte de pai quanto parte de mãe. Então, praticamente foi um retorno, né? Só foi uma reaproximação com
aquelas pessoas que já estavam próximas de mim, né? Aquela família, aqueles parentes que já estavam conectados a mim de algum modo. Então não foi de um dia para o outro, né? Não é uma coisa que você começa agora e ano que vem você já vai ter respostas que você está buscando. Eu acredito que no começo eu nem buscava tantas respostas assim. Era uma coisa bem despretensiosa mesmo. Acho que alguma coisa foi soprando no meu ouvido e eu fui sendo guiado, sendo orientado, né? E aí depois de muitas aventuras, de muitas idas e vindas, né? Quando eu venho para Sergipe, aí também me aproximo mais da aldeia, porque fica próxima, né, da capital, fica na fronteira com Sergipe, a aldeia, então isso facilitou esses trânsitos mais constantes, né? Mas hoje, lá no território da Ilha Paulo Afonso, onde eu nasci, tem a aldeia do povo Cariri-Chocó, tem a aldeia do povo Trucatupã, tem a aldeia Tuxá, em Rodelas, tem a aldeia Pancararu, em Itacaratu, que já é Pernambuco, né? Então, a gente percebe que todos esses lugares que hoje são cidades, eles foram um dia aldeias, eles foram um dia grandes matas, grandes florestas, não é? Seja Caatinga, seja Mata Atlântica, seja Agreste, mas que foi povoada por povos indígenas, né? Então todo esse chão aqui que a gente pisa, todo esse território aqui que a gente pisa é um território ancestral, é um território que tem um fundamento ancestral, que algum povo passou, viveu, não é? Teve suas histórias, construiu suas vidas e que hoje vira essa selva de concreto também, né? De certa forma. Então, eu dei uma pesquisada sobre o seu tipo de arte. Eu vi que você fazia música, teatro, tem a parte de orquestra, que eu pesquisei, Eudema também, falei com o Eudema. Ela disse que você tinha participado de umas orquestras, também sobre atabaque, aí tem um axofé. Como foi essa sensação? Na minha vida eu fiz muita coisa já, e eu sempre costumo trazer o mestre Antônio Bispo dos Santos, chamado Nego Bispo, que era um quilombola de um quilombo chamado Saco do Curtume, no Piauí. E mestre Nego Bispo, ele sempre dizia que povos negros e povos indígenas, né, povos quilombolas e indígenas, vivem uma grande confluência, porque nós somos como um rio. E um rio, ele recebe água de vários afluentes. E por ele receber água de vários afluentes, ele não deixa de ser um rio. Ele fica um rio maior, ele fica um rio mais forte. E povos indígenas e povos quilombolas, negros, enfim, povos que compartilham a terra, né, como seu modo de vida primeiro, são como esse grande rio. Então a gente conflui, né? E eu confluí muito e confluo ainda com povos de matriz africana, né, povos quilombolas, povos negros. Participei da Orquestra de Atabaques de Sergipe, participei do Afoxé de Odé, que é também um grupo que provém dessa mesma produção da Orquestra de Atabaques, e foi uma experiência de compartilhamento mesmo, assim, de saberes e de cantos também, né? Eu sempre levava cantos mais próximos do meu lugar para esses irmãos, né, dos atabaques, e sempre me acolheram também com todo respeito, com todo carinho, ainda hoje, né, quando a gente se encontra por aí pela cidade, a gente tem esse contato muito afetuoso, né, porque somos povos confluentes. Eu também faço parte de um coletivo na Universidade Federal de Sergipe, que é o coletivo de estudantes indígenas e quilombolas José Apolônio. E esse coletivo ele é composto em 2018 por estudantes indígenas e quilombolas que estão na universidade e que percebem, por exemplo, que a universidade não era um lugar construído para nós, né? Mas que a gente precisava ter um espaço ali dentro de acolhimento, de fortalecimento, de potencializar as nossas culturas, os nossos modos de vida, né? Então o coletivo vem nisso também. E aí a música e o teatro na minha vida vem também desde cedo. Eu sempre fui muito cismado, muito cabreiro, com muita coisa, né?
Tive uma fase da vida que eu era muito intocado em mim mesmo. E aí, depois de um tempo, eu fui me abrindo mais, né? Tive contato com a música, tive contato com o teatro, nesse sentido mais coletivo da coisa, coletivo no sentido público, né? De estar aos olhos do público. E é isso, fui construindo o meu chão, fui construindo minha trajetória, fazendo muitos projetos, né, que dialogavam com o teatro, com as culturas, ditas populares também, né, sempre estive nesse meio, assim, tudo sempre foi muito conectado para mim, na minha vida, tudo que eu fiz, nada foi à toa, nada foi aleatório, tudo sempre foi muito casado uma coisa com a outra, sabe? Então, essa confluência, assim, eu vejo como um episódio muito rico também na minha vida, muito, muito bonito, assim, onde a gente fez uma parceria muito bacana. Foi uma trajetória da sua vida que foi algo que você aprendeu e também ensinou. Com certeza, com certeza. Porque eu acredito que é isso, a gente sempre tem o que ensinar, né? Eu tenho muito que aprender com vocês têm também coisas a aprender comigo. Talvez quanto mais a gente procura saber de algumas coisas, mais a gente percebe que a gente não sabe de muita coisa também. Sim. Mas o pouco que a gente sabe já é muito rico, né? Já carrega uma sabedoria. E aqui eu saúdo também a sabedoria de vocês, saúdo a ancestralidade de vocês, a ancestralidade desse espaço que a gente constrói por estar junto, né? A gente tem muito essa perspectiva do estar junto, né? Do estar em comunidade, do estar em coletivo, né? E não é só um aglomerado de pessoas, mas é um aglomerado de pessoas que se une para compactuar, para compartilhar e para se fortalecer de várias formas. Sim. Tem uma dúvida sobre a produtora Maré Alta, que eu dei uma pesquisada e vi que o senhor também participa. Como é, mais ou menos? Então, eu já participei de muitos grupos e coletivos na vida, né? Porque eu sempre estive nessa caminhada de estar em grupo. E a Maré Alta é uma produtora cultural que foi originada por Jonathan Rodrigues, que é um artista sergipano, um artista negro sergipano, e que tinha essa vontade de gerar uma produtora que dialogasse com o que a gente queria produzir, com o que a gente queria criar dentro das nossas referências, né, as nossas referências de diversas matrizes, né, principalmente as negras e indígenas, né. E aí eu participo da Maré Alta desde 2022, é uma produtora que hoje tem diversos trabalhos já nesse portfólio, inclusive o trabalho mais recente que está aí caminhando é o trabalho de Corpo Terra, que é um solo que Jonathan atua, mas que eu e ele a gente construiu junto. Eu participei muito mais dessa parte da pesquisa, da dramaturgia, onde a gente praticamente dormia, acordava junto, comia junto, pensava junto, trabalhava junto, então sempre nessa filosofia assim, do estar junto, né? E hoje, inclusive, vai ter uma apresentação, né, uma exposição desse trabalho, Corpo Terra, que fala uma história a partir da provocação do que é sergipanidade e de como essa sergipanidade ela tem referências diversas das matrizes originárias, das matrizes negras, né? Então, Jonathan, nesse solo, ele faz toda uma provocação a partir disso, dessas culturas populares e de nossas referências, de como isso está posto no mundo, né? De como isso está posto para o público em geral, né? Então tem um pouco isso, assim. Teve algum trabalho que você já fez, assim, todo esse caminho, que realmente te tocou?
Tipo, todos têm aquele emocional forte, obviamente, mas sempre tem um que a gente olha e se orgulha bastante. Não sei se eu conseguiria elencar, assim, porque realmente todos tiveram uma importância e todos tiveram uma potência ali que foi muito, muito bonita, né? Muito singela. Eu fiz uma performance que foi pela Maré Alta também, chamada Raiz Forte, Niu Crodi, que Niu é raiz, Crodi forte, na língua cariri. E essa performance eu fiz com um parente também, com 2 parentes lá da aldeia, Ferrinho, Cariri Chocó, e o Iranã também, que é o filho de Ferrinho. E é um trabalho que eu ainda caminhei algumas vezes com ele, né? Porque a performance, ela tem isso. Ela tem essa forma de acontecer que é muito única a depender do lugar, de como nossos corpos estão, de como o corpo das outras pessoas está e de como as energias vão emanar naquele momento, né? Nenhuma performance vai ser igual, apesar da gente ter um roteiro, né? Essa performance Raiz Forte, eu acredito que foi um desses trabalhos onde a gente trabalhou com defumação, com cantos, com benzimento, e pra gente isso não é interpretação, isso não é encenação. A gente faz com verdade, com coração, a gente faz depositando todo o nosso espírito nisso, né? A gente chama teatro, performance, mais por uma convenção, né, de políticas públicas e de demarcar também um lugar nisso, mas o que a gente faz é com muita verdade ali, e foram todas muito bonitas, todas as vezes que eu fiz essa performance chamada Raiz Forte. Acho que é um dos pontos, assim, um dos trabalhos que eu olho com um carinho grande, e que talvez eu faça em algum outro momento de novo. Que né? foi algo que tocou bastante. E eu acho que tocar o outro também, né? Me toca, mas me toca a partir do outro, do que o outro me traz. Eu acho que isso é a grande riqueza. Eu vejo que isso é a grande chave mestra das artes, né? E do que as artes proporcionam para a gente. Inclusive, me vem muito na memória essa questão de que povos indígenas, povos tradicionais, quilombolas, enfim, não são artistas, né? Não são considerados artistas. Mas um artesão que faz um item desse, uma louceira que faz uma cerâmica dessa, é um artista também, né? É uma cientista também da terra, né? Uma cientista da vida. Então tem muito isso, assim. Por natureza nós somos, né? Nós estamos ali trazendo a nossa arte em tudo, né? Seja num cocá, seja no aió, que é essa bolsa feita de caruá, que é uma planta da caatinga, seja nessa madeira, né? Seja nas penas também, seja nos ossos, em tudo. Poderia explicar um pouco sobre como um trabalho é feito juntos das pessoas, do artesão a tudo? Então, eu estava conversando essa semana com um parente Fucaxó, que é um povo daqui de Sergipe, né, do território de Pacatuba, e esse parente, ele estava contando que o processo dele é muito do sentir. Então, para desenhar um grafismo, que cada grafismo tem também um significado, um sentido, ele não pensa antes, ele só vai fazendo a partir daquilo que ele vai sentindo no espírito dele, né? E todo artesanato, creio que tem um pouco disso. Tem essa energia do momento, de você estar com o corpo bem, de você estar com o espírito e a mente alinhados, não é, equilibrados, para você poder se concentrar e depositar uma boa energia, né, em todos esses itens. Então, nada é feito de forma aleatória, nada é feito de modo
de grande escala, industrial, e de uma forma fria, né? Tudo é feito de uma forma muito espirituosa, com uma relação muito íntima com cada elemento, né? Desde da cata desse elemento, no caso do maracá, né, que você retira o coité, você retira essa cabaça da natureza, você limpa ela, você prepara ela, né? Tudo isso é um processo muito lento, e também muito espiritual, assim. A espiritualidade para todos os povos indígenas está em tudo, né? Está no que a gente bebe, está no que a gente come, está no que a gente vê, está no que a gente sente, está em cada batida do coração, está em tudo que a gente escuta, está no que a gente vê, está no que a gente não vê, né? Quando a gente olha para uma serra ou para uma mata, tem ali os seres visíveis, mas tem também os seres invisíveis ali, né? E tudo isso se relaciona com a gente de uma forma muito simbiótica, assim, de uma comunhão muito forte. Então é algo que toca também bastante. Sim, tudo toca, tudo toca. Tem que é o Quilombo Educacional, que é do Instituto Gueto. Como é basicamente lá? Como é trabalhar? Então, o Quilombo Educacional é um projeto do Instituto Gueto, que é lá do Rio de Janeiro, que eu trabalhei por um ano, né? Foi no ano passado. E foi um trabalho que a gente desenvolveu com gestores daqui de Sergipe, Alagoas e Maranhão. Eu fui, no caso, o facilitador dessa comunicação de gestores com a gestão do Instituto Gueto aqui em Sergipe, né? Mas aí Alagoas tinha uma facilitadora, Maranhão também tinha. E foi um trabalho que a gente basicamente dialogou com escolas que já tinham um trabalho com a pauta antirracista, e a gente praticamente desenvolveu uma cartilha, né, junto com esses gestores ao longo desse ano inteiro, né? É um trabalho bem gradativo, assim, de formiguinha mesmo. Tem uma parenta minha chamada Carly Chucurucariri, que ela sempre traz essa reflexão, assim, tudo que a gente faz é um trabalho de formiguinha, mas quando você olha aquele formigueiro, ele está todo organizado, ele está todo orquestrado para o bem viver daquele formigueiro, né? E a gente age também como essas formiguinhas, né? Tudo que a gente faz que pode parecer muito pequeno, na verdade, no final se torna grandioso, né? Então, tem muito essa imagem, assim. E o Quilombo Educacional foi isso. Tive muito prazer de trabalhar com o pessoal do Rio de Janeiro. Fizeram esse convite para mim e queriam muito ter uma pessoa com essa ancestralidade indígena também no processo, né? Mas foi basicamente com os gestores. Hoje, eu não sei como é que eles estão pensando assim o trabalho, mas quando eu atuei na época, eu visitei algumas escolas dos interiores de Sergipe, que já tinham esse desenvolvimento, né, esse envolvimento com as temáticas antirracistas, e foi um trabalho muito bonito de ter contato com as turmas, de ter contato com esses gestores, da forma como cada gestor pensa também a sua escola, a sua instituição, de como luta também contra esse racismo, né? De como eles articulam ferramentas para combater isso dentro das suas escolas, que é muito difícil, porque o racismo ele vem imbricado com essa colonização, né? Então é um problema estrutural e centenário, assim, que ainda nos deixa muitas feridas, né? Então isso acaba se refletindo para alunos negros, para alunos indígenas que estão nessas instituições. Às vezes, se esse aluno indígena está em uma escola que não é uma escola indígena, ele se camufla, ele se invisibiliza por conta do racismo, não é, que lhe atravessa. Então, às vezes, as pessoas não dizem que são indígenas, né? A gente teve casos assim de pessoas que você via que tinham ancestralidade, mas que não se autodeclaravam, né? Isso é uma questão, isso é uma situação que a gente tem que trazer para reflexão, né? Para pessoas negras,
já é outra camada, né? Já é outro contexto também, né? Então, mas nos territórios hoje em dia a gente percebe que já tem algumas escolas indígenas que aí já fazem um trabalho diferenciado a partir das suas culturas, né? Lá na aldeia, por exemplo, a gente tem uma escola indígena, mas a gente também tem espaços alternativos de educação que trabalham num caminho não formal essa educação. A educação é muito ampla, né? Vai para além da instituição, escola, né? E também a gente pergunta o que é escola, né? O que é educação. E às vezes o educar, ele está numa conversa que você tem com uma mais velha sua, enquanto vocês tomam um café, né? E aí lá na aldeia eu faço parte de um grupo chamado Subatequerá. É um espaço onde a gente ensina a língua do povo Cariri-Chocó, onde a gente faz trabalhos de vivências também culturais, apresentando para o público de fora cantos e danças, né? A gente faz uma vivência espiritual também para quem tem interesse, mas o grande foco, o grande objetivo do Espaço Subatequerá é esse trabalho com a retomada da língua, né? O Espaço Subatequerá nasce desse mote, né? Nasce desse lugar de trazer a língua do povo Cariri-Chocó para o seu próprio povo, né? Fortalecer essa língua dentro do próprio território do seu povo, porque por muitos anos a língua, que a gente considera como espírito vivo, ela ficou resguardada em segredo no ritual do povo Cariri-Chocó. Por conta da colonização, essa língua precisou adormecer para que agora ela acordasse dentro da gente, como uma chama numa fogueira, não é? E a gente propagasse ela e fortalecesse ela para que assim a gente se fortalece também, né? Para que assim a gente se fortalecesse também, né? E desde 2016, a liderança desse espaço, que é a Idiane Cruzá, junto com seu companheiro Cauran Cariri-Chocó, desenvolvem esse trabalho que começou, na verdade, no final da década de 80 para começo da década de 90, com o tio de Idiane, que se chama Nheneti Cariri-Chocó. E ele sentiu essa necessidade de retomar a língua do povo, né, trazer a língua de volta para seus falantes, trazer a língua de volta para a sua comunidade, no seu cotidiano, porque já estava mais do que na hora dessa língua despertar, né? E esse despertar, ele vem com a espiritualidade. Então, foi um momento sentido para que essa língua tomasse um outro rumo, né? E aí o Subatequerá, ele desde 2016 faz esse trabalho de retomada da língua, mas também a língua, ela atravessa várias outras categorias, né? Questão da medicina, questão de saúde, questão da história, da memória do povo, né? Então, quando se ensina a língua, você não está ensinando só um conjunto de palavras. Você está falando de toda uma cultura ancestral. Você está falando de toda uma cultura milenar, né? Então, cada nome, ele tem uma força, né? Quando a gente fala na língua, é como se a gente também se fortalecesse, bem mais. Então, quando a gente fala bom dia, né, a gente fala lá Cangui Caiapri. Quando a gente fala boa tarde, Cangui Queretu. E isso para a gente é um motivo de força, né? É um motivo da gente se reerguer, né? De levantar as nossas cabeças, levantar as nossas armas e continuar lutando, né? Continuar vivendo de uma forma no bem viver. Na parte das medicinas e rituais, como é mais ou menos? Então, várias etnias, elas vão ter rituais fechados, somente para a etnia, né, somente para quem é daquela comunidade, e vai ter também as vivências que são feitas, que hoje a gente convencionou chamar vivência, mas que são para o público em geral, para o público que tem curiosidade, que tem interesse, que recebe o chamado para estar junto com a gente, né? Então, dentro do ritual tem segredos, né?
Tanto que foi isso que manteve o ritual vivo. Então isso é uma característica mantida em várias comunidades indígenas, né, em várias etnias, o segredo do seu ritual, né? Então tem coisas que não podem ser faladas. E tem vivências que aí já são pensadas exclusivamente para essas pessoas que ou são indígenas de outras comunidades ou são pessoas só interessadas mesmo em estar ali experienciando, né, tendo essa vivência com a comunidade indígena. E aí nessas vivências cada grupo vai ter sua forma de se organizar. Lá na aldeia, por exemplo, a gente tem mais de 100 grupos. E dentro desses 100 grupos, cada grupo faz uma vivência à sua maneira, a partir do seu referencial. Então a gente, no Espaço Subatequerá, trabalha muito com cantos e danças, não é? Apresentando os cantos e as danças do povo Cariri-Xocó. Tem os trabalhos de defumação, de benzimento com ervas, não é? O banho no rio Opará, que aí outras pessoas conhecem como Rio São Francisco, mas a gente chama de Rio Opará. É também um banho sagrado, não é um banho aleatório. Então vai depender muito de quem está ali na liderança de seu grupo, né? O Espaço Subatequerá é um dos poucos grupos lá da aldeia que tem uma liderança mulher à frente, né, do grupo. E é também um dos únicos que faz um trabalho com crianças. Então, geralmente, quando chega no mês de abril, que é o abril indígena, né, o mês nacional dos povos indígenas, ou no agosto indígena, né, que já é o mês internacional, a gente se organiza para fazer vivências tanto na aldeia quanto também na cidade. E aí, quando a gente vem para a cidade, a gente traz o nosso grupo, e o nosso grupo tem um que é de crianças, que é formado por crianças, e tem um grupo de jovens, né, que também faz os cantos e danças, né, faz as suas apresentações ali, junto com uma palestra também, né, que é uma explicação de tudo aquilo que foi feito, de tudo aquilo que foi visto, não é? Uma palestra para tirar curiosidades também das escolas, porque geralmente a gente se utiliza desses espaços escolares para estar ali se apresentando, né? Já teve algum caso de pessoas que com preconceito ou você tem ancestralidade indígena? Eu já vivi algumas situações com um grupo, assim, da gente estar na cidade, da gente estar com os nossos corpos pintados com os grafismos, né, de tinta de genipapo, e da gente sofrer algumas retaliações, algumas discriminações. A gente sente os olhares quando a gente chega nos espaços, às vezes a gente anda descalço, isso também para as pessoas não é comum, não é normal, então as pessoas olham torto, né? E isso é um atravessamento do racismo também, né? Mas sempre por onde eu passei, isso nunca foi uma questão, porque eu, de certa forma, estava ali camuflado também e resguardado dessa cultura que eu pertenço, né? Então, foi muito mais quando eu estava em grupo, com os meus parentes, que a gente viveu situações adversas, né, do racismo. Vindo de você mesmo, o que você falaria sobre a sua religião agora e sua cultura? Eu faria um canto. Oh, ah, hey, ah, hey, oh, ah, hey, hey, ah, hey, oh, ah, hey, ah, hey, oh, ah, hey, oh, ah, hey, ah, hey, oh, ah, hey. Hey, ah, hey, oh, ah, hey, ah, hey, oh, ah, hey, oh, ah, hey, ah, hey, oh, ah, hey, hey, ah, hey, oh, ah, hey, ah, hey, oh, ah, hey.
Etandé, Anderi, Ninho, Crodi, Anderi, Anderi, Ninho, Crodi. Etandé, Anderi, Ninho, Crodi, Anderi, Anderi, Ninho, Crodi. Etandé, Anderi, Ninho, Crodi, Anderi, Anderi, Ninho, Crodi. E esse canto, ele diz: Etandé, nós, Anderi, somos Ninho, Crodi, indígenas fortes, povos fortes. É um canto de força, é um canto feito também por essa liderança chamada Cauã Cariri Chocó, que também é um dos professores da língua, né? Um do Boeri, como a gente chama, né? Do Boeri é professor, é mestre, né? Na língua Cariri. Então, é um canto que eu acredito que resume toda uma força ancestral, porque o futuro também é ancestral, né? A gente tem uma percepção de tempo que é outra. E dentro desse tempo, passado, presente e futuro estão conectados. E se a gente não entende que a ancestralidade precisa estar nesse futuro possível, então a gente talvez não saiba muito bem para onde ir. Então é por isso que o futuro precisa ser ancestral, é por isso que o futuro já é ancestral, né? A gente tem os ancestrais que não estão mais em terra, e a gente tem os ancestrais que estão em terra, em vida, propagando, continuando as suas ancestralidades, né? E a gente canta e dança, não é à toa, não é aleatório, mas os cantos e danças, eles fazem com que o céu não desabe sobre nossas cabeças, como diz o xamã Davi Copenaua Yanomami, do povo Yanomami, né? Usando essa imagem do trabalho A Queda do Céu, né? E só agradeço esse momento, esse tempo de vocês, e a gente tem uma palavra para traduzir um agradecimento, que é Inatequié, que significa gratidão. Então, Buion Inatequié, muita gratidão. E é isso. Também, se tiver mais perguntas, eu aceito. Tem algo que você gostaria de falar para o pessoal? Tem um texto que é uma poesia dessa minha parenta, dessa guerreira Idiane Crudzá, e que fala justamente sobre isso, do futuro ser ancestral. E ela diz assim: o futuro é ancestral. Na força da natureza que rege rios e mares, céu e terra, o futuro é ancestral. A força da espiritualidade dos nossos ancestrais reacendeu as chamas dentro dos corações que resistem todos os dias, que lutam com toda força e fé. O futuro é ancestral. No coração das crianças renasce a chama da esperança. O futuro é ancestral. E continuaremos lutando, resistindo até o fim. E nada, nem ninguém, vai nos tirar o direito de existir para resistir. O futuro é ancestral. Arrepiei. Calma, 10 minutos. Meu Deus. A primeira vez estando aqui entrevistando você foi literalmente maravilhoso. Foi algo que eu gostei bastante e entendi muito. Tirei todas as minhas dúvidas. Você me explicou algo que eu lendo em botar uma semana não entenderia. O senhor explica muito bem. Oh, senhor.
tem uma trajetória de vida muito linda e, pelo visto, tem muito, eu espero que tenha muito mais. Quero ver crescer mais e mais e mais. Eu vou acompanhar cada parte, cada detalhe, porque foi algo que realmente me inspirou. Eu agradeço. Aí na TQE. Iremos acabar por aqui. Logo abaixo terá o Instagram dele, Luan Carvalho. Sigam lá. E muito obrigada pela sua presença. Que agradeço. E na TQE.